lesão de longitudinal, que vocês sabem na prática o que é, mas eu vou trazer os conceitos agora todos arrumados, tá? de como é essa síndrome. Síndrome, por que é síndrome, né? Sempre foi chamar síndrome de convívio urinal, né? Ou doença de convívio urinal. Porque síndrome é um conjunto de manifestações clínicas, né? Cada síndrome tem vários diagnósticos. Você tem o diagnóstico do hemangioblastoma, o diagnóstico do angioma de retina. Pode passar o próximo. Essas manifestações clínicas de VHL, elas podem acontecer também isoladamente, sem ter convívio urinal, tá? Você pode ter uma pessoa que tenha um angioma na retina e que isso não necessariamente seja convívio urinal. Se ela não tiver história familiar, se ela não tiver mais nenhuma manifestação clínica e se ela não tiver um teste genético positivo, esse angioma de retina é um angioma de retina isolado. Tá? Então a gente tem que lembrar que essas manifestações elas também acontecem separadas. Câncer de rim é um exemplo. Né? Câncer de rim, a maior parte das pessoas que têm câncer de rim tem câncer de rim que a gente chama esporádicos. Não tem história na família, não tem como interligar na família. Tá? São tumores isolados. Tá? Agora, a doença de convívio urinal, a síndrome de convívio urinal, ela é um conjunto de manifestações que podem acontecer ou na mesma pessoa, né, ou num padrão familiar. Né? E a gente começa a ver, então, famílias, né, com pessoas que têm manifestações múltiplas. Né? A manifestação mais comum em convívio urinal é o angioma da retina, né? Que quando a gente faz um exame no fundo do olho, e esse daqui é o exame de fundo de olho, a gente olhando lá atrás, né? Olha pela lâmpada, entra o fundo do olho, com os vasinhos, e aqui a gente vê uma mancha vermelha. Tá vendo? Isso daqui é como se fosse, sabe esses hemangiomas de pele? Só que é um hemangiomazinho, só que lá no fundo do olho. Né? O hemangioma de pele não faz parte do convívio urinal, tá, gente? Não tem nada a ver com VHL. Mas esse hemangioma, quando ele aparece aqui no fundo do olho, pode ser uma manifestação do VHL. Essa mesma lesão aqui, que parece um novelo de lã de vasos, todos entremeados, né? Quando ele acontece no sistema nervoso central, ele é chamado de hemangioblastoma. Tá? Mas ele só muda de nome. É exatamente a mesma lesão, totalmente benigna, tá? É só um conjunto de vasos. E o lugar mais frequente é o cerebelo. Não se sabe por que no cerebelo, mas ele, com uma frequência muito grande, ele acomete primeiro o cerebelo, mas pode dar também em outras partes da cabeça e em toda a coluna cervical, torácica e lombar, né? Na parte da medula. Né? Todas essas lesões, então, são angiomas ou hemangioblastomas. Tá? Essas são as duas manifestações mais comuns. A outra manifestação que é bastante comum em VHL, né, são os cistos que aparecem nos rins e no pâncreas. Tá? Esses cistos são bolinhas de água. Né? Eles são como se fossem umas bolinhas bem pequenas, elas podem ficar maiores, né? E elas, em geral, são múltiplas. Né? Cisto de rim e cisto de pâncreas acontece também, da mesma forma que eu falei, na população geral, é muito comum. Se você fizer ultrassom em 100 pessoas que estão passando na rua, mais ou menos 20 delas vão ter cistos no rim ou no pâncreas. Tá? É comum. Tá? Só que isso não é convívio urinal. Cisto relacionado a convívio urinal é uma manifestação que tem que ser múltiplos cistos e às vezes a pessoa tem um ou outro, mas tem outras manifestações do VHL. O que mais hoje amedronta a gente em relação ao VHL é esse risco que a pessoa tem durante a vida de desenvolver tumores. Esses tumores podem ser benignos ou podem ser tumores malignos. Tá? Então, só para conceito de vocês, quando a gente fala tumor, não quer dizer que é câncer. Tá? Tumor pode ser benigno e tumor pode ser maligno. Câncer é quando é um tumor maligno. Tá? Esses tumores benignos, eles podem ficar benignos o resto da vida e você não precisa mexer. Tá? Tumor maligno, não. A gente tem que mexer. Como é que a gente sabe que o tumor é benigno ou maligno? Só com uma biópsia. E tudo que aparece por
rim, eu não vou ficar biopsiando, porque aparece um hoje, amanhã já aparece outro, né? Então hoje existe uma conduta, né, que é feita desses simpósios que acontecem a cada 2 anos, né, só de vômito urinal, só de VHL, no mundo inteiro a gente faz esses encontros de 2 em 2 anos. Então nesses simpósios são discutidos como a gente vai agir em relação a esses nódulos. E hoje a gente observa qualquer nódulo do rim e do pâncreas até ele atingir 3 centímetros. Não existe nenhum relato, tá, de metástase de câncer de rim quando o tumor é menor do que 3 centímetros. Não existe. Então dá para esperar o nódulo chegar a 3 centímetros para fazer a biópsia e saber se aquele nódulo é benigno ou maligno. Tá? Então dá para esperar até 3 e aí a pessoa vai para a cirurgia para fazer a biópsia. Em geral, quando ela tem um nódulo que tem 3 centímetros, em geral já tem outros pequenininhos que na própria cirurgia são retirados. Tá? Eu sei que vão surgir algumas dúvidas, mas eu queria só continuar um pouco mais, porque a gente depois vai ter a oportunidade de tirar bastante dúvida de vocês, tá? Vão vir os especialistas mais tarde, acho que a gente vai ter o dia inteiro para poder ir discutindo. É para poder mostrar esse conjunto do que a gente conhece hoje do VHL, né? Uma coisa que chama também bastante atenção é o feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor que dá na glândula suprarrenal. É aquela glândula que produz a adrenalina, né? Ela, quando você leva um susto, quando você está nervoso, né? Se eu dou um susto em alguém, você tem uma descarga de adrenalina, né? Essa é a glândula adrenal que solta essa adrenalina. O feocromocitoma, ele é um tumor da glândula suprarrenal que produz substâncias parecidas com a adrenalina, tá? O que é interessante é que quando a família não tem nenhum caso de feocromocitoma, o risco de feocromocitoma é muito baixo. Agora, se tem um caso na família de feocromocitoma, o risco de feocromocitoma para outras pessoas é maior. E tem famílias que o feocromocitoma é a principal manifestação. Então, cabe ao endocrinologista que vê esses pacientes discernir se é um feocromocitoma associado a vômito urinal ou se é um feocromocitoma esporádico, esse que é o mais comum que acontece na população. Tá? Tem algumas manifestações que são mais raras e que é importante a gente estar atento. Esse tipo de lesão aqui, que é o tumor do saco linfático, isso aqui é uma tomografia, né, que está mostrando o ouvido médio. Tá? Esse é um tumor completamente benigno, que ele pode estar dentro do ouvido, na região média do ouvido, e a pessoa pode sentir surdez, pode ouvir um barulhinho, pode ouvir um apito, né? E pode ter manifestações, então, por causa desse tumor. Ele é completamente benigno, ele não precisa ser tratado imediatamente, mas quando ele cresce, ele precisa ser tratado, né? Em geral, o tratamento é com cirurgia. Tá? A gente está tentando agora ver se a radiocirurgia que serve para tratar os hemangioblastomas também serve para tratar esses tumores do saco linfático, tá? Esse tumorzinho de dentro do ouvido. O que é mais estranho é que quando você pede uma ressonância magnética, o médico em geral não vê, né? Mesmo o radiologista. É uma lesão transparente. Ele é um tumor transparente. Então é muito difícil o médico ver, tem que fazer uma janela, cortes muito finos. Então quando o médico pede para investigar isso, se vocês pedirem para os médicos de vocês, tem que pedir a ressonância magnética do ouvido médio, tá? Especificamente do ouvido, com cortes bem finos. Aí ele começa a ver o tumor, tipo uma sombra do tumor, ou ver uma rarefação do osso. Quando o tumor está grande, ele começa a descascar um pouquinho esse osso por dentro. Tá? E esse aqui é o sinal que faz o diagnóstico. Eu tenho várias pessoas que, na época, a gente não sabia, tinham problemas no ouvido e a gente fazia a ressonância e não via. Então, a minha incidência no Brasil era 0. Eu falei, não é possível, tem gente com pessoas que estão se queixando de problemas auditivos e a gente não acha a lesão. Né? E aí eu fui conversar com esses médicos de fora do país que estão acostumados a ver esse tipo de lesão, né? E eles me disseram, não, tem que olhar desse jeito. E aí eu trouxe para